Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e vamos dar prosseguimento ao curso de Shell Script. Esta é a quarta aula, a qual nós iremos estudar sobre estrutura condicional. Elaborei um pequeno roteiro do que vamos explorar hoje, certo? Iremos definir o que são estruturas condicionais, iremos ver as estruturas, iremos ver o if-else e alguns condicionais. Antes de mais nada, precisamos definir o que é uma estrutura condicional. Uma estrutura condicional é uma estrutura que permite deslocar o fluxo padrão de execução para um outro fluxo, caso uma determinada condição seja atendida. Ou seja, quando nós escrevemos os nossos scripts, costumamos colocar cada comando em uma linha. E sabemos que a execução dele é sequencial, ou seja, a primeira linha será executada antes da segunda e assim sucessivamente. Se por algum motivo, alguma condição que nós necessitarmos modificar a ordem desse procedimento, ou seja, se nós estamos na linha 3 e nós queremos executar um comando que esteja na linha 10 sem passar pela terceira, quarta e assim sucessivamente, nós poderíamos colocar uma estrutura condicional, ou seja, uma condição para que, caso atendida, ele continue no fluxo padrão ou em um fluxo alternativo. As estruturas condicionais existentes no Shell Script são 4: o if, o if-else, o if, elif, else e o case. Nessa videoaula nós iremos estudar o if e as suas derivações, ou seja, o if-else e o if, elif, else. Deixaremos para uma próxima videoaula o caso do case. If. A sintaxe ela é baseada em uma linguagem chamada Algol 68, que é uma linguagem cujo o criador do Bash, certo? O criador Stephen Bourne, ele gostava muito do Algol 68, então ele baseou-se a sintaxe para escrever o Bash, certo? Utilizando a mesma sintaxe dessa linguagem, certo? Então a sintaxe é simples, é if, eu vou dar um espaço, eu colocarei uma chave, um colchete, perdão, um espaço, uma condição, um espaço, um fechar a chave, ponto e vírgula e then. E depois do then eu coloco o fluxo e encerro essa estrutura com file, certo? Que é o if ao contrário. É importante você perceber que entre o if e entre o colchete tem um espaço, e entre o colchete e a condição também tem um espaço. Por que disso? Porque esse colchete, na realidade, ele é um comando. Ele é um alias para o comando test. A sintaxe do if-else é muito semelhante. A diferença é que nós iremos colocar dois fluxos, certo? Se a condição que eu quero for atendida, então ele vai realizar o fluxo 1. Caso contrário, ele irá realizar o fluxo 2. Diferenciando do anterior, nós só temos um fluxo, ou seja, se a condição for atendida, ele vai seguir esse fluxo, senão ele continua normalmente o programa, certo? E aqui nós determinamos já a ação que ele vai tomar caso a nossa condição não seja realizada, certo? Então, nós podemos adaptar o nosso programa que nós criamos anteriormente para pegar o nome e a idade do usuário e verificar a questão da idade, fazer uma pequena validação de dados. Vamos abrir o terminal e abrir o nosso editor de texto. Irei colocar nome, idade 2.sh. Estarei abrindo com o gedit. Então vamos lá. Vou botar o shebang. Só fazer uma pequena correção aqui. Vamos pegar o nome do usuário e a idade dele. E vamos colocar uma condição. Se a idade for maior do que 0, então ele irá entrar no sistema. Caso contrário, ele não irá entrar no sistema. Vai imprimir uma mensagem de erro. Então vamos lá. Vamos precisar declarar um inteiro. Nome de idade. Certo? Vamos forçar a nossa variável, o tipo dela. Vamos colocar aqui
eco. Entre com seu nome, por exemplo. Read no. Entre com sua idade. Ver se a declaração, os nomes das variáveis estão iguais no nosso exemplo, certo? Vamos lá. Então, aqui nós iremos colocar a nossa condição. Porque caso a idade do nosso usuário ele seja igual a 0, certo? Ou menor que 0, ele não irá permitir, porque é um erro, certo? Ninguém tem uma idade menor do que 0. Então nós podemos colocar se espaço, colchetes, espaço, a nossa condição. Vamos precisar verificar a variável idade. Nós iremos ver daqui a pouquinho como nós colocamos condições, certo? Se é maior, se é menor, se é igual. Por enquanto, fixe que GT menos GT significa maior que. Nós iremos mais à frente ver o porquê GT é maior que. Se for maior que 0, espaço, colchete, então, se ele for maior, o que é que vai acontecer? Vamos dar um eco. Bem-vindo. Bem-vindo. E vamos imprimir o nome dele, né? Certo? E caso isso não ocorra, se caso não ocorra, vamos colocar a idade não válida, certo? E fecharemos nossa estrutura de condição com o FI, que é o if ao contrário. Aqui no exemplo eu coloquei com espaço do ponto e vírgula, mas isso é opcional. Neste caso aqui é opcional. Vamos salvar e vamos executar o nosso script, certo? E verificar como ele está funcionando. Dar permissão, certo? Para execução e executar. Unidade 2. Ele deu um erro else, porque vamos ver, eu repeti o else sem querer, como na verdade é um eco, ficou 2 else, por isso que deu problema. Vamos limpar e executar de novo. Eduardo 25. Bem-vindo, Eduardo. Eduardo 0, idade não válida. Na verdade, esse script ele já também faz um pequeno tratamento de validação, certo? Preste atenção. Se eu entro aqui, além de ser com um número, com uma palavra qualquer, ele já diz idade não válida. Por quê? Nós vimos na videoaula anterior que quando você força o tipo da variável como inteiro e você entra com um valor diferente de um inteiro, ele automaticamente coloca esse valor como 0. Então, esse nosso script ele cria mais ou menos um validador, certo? É uma espécie de validação de dado. Vamos só fazer uma adaptação aqui para entender dois conceitos básicos. Sim, se nós entramos, se tudo ocorreu corretamente, certo? A idade foi digitada correta e é maior do que 0, então nós vamos retornar o valor 0. Exit 0 ele retorna a quem chamou o programa ou essa função ou o que seja um valor, e o valor 0 significa que ocorreu tudo bem para quem chama, certo? E aqui no else nós vamos colocar uma saída diferente, uma saída 1, certo? Que indica que o nosso programa encontrou um problema, e este problema pode ser tratado de várias formas diferentes, mas ao indicar o valor 1 significa que nosso programa rodou e
ocorreu algum erro, ele não chegou a finalizar corretamente. Salvando e executando, por exemplo, vamos colocar os dados novamente. Nós podemos consultar a variável de retorno, certo? Lembre-se dela, é muito importante quando nós mexemos com shell script. Retornou 0, ou seja, o programa foi bem executado. Se nós executarmos novamente e passar um dado diferente, quando nós consultarmos, veremos que o valor foi diferente. Logo, nós podemos tratar até por outros scripts o nosso script, certo? Nós vimos as questões dos condicionais. Eu coloquei um condicional maior que 0, mas nós iremos agora ver condicionais para números, strings, expressões e arquivos e diretórios, certo? Ou seja, são diversas condições que você pode colocar no seu shell script. Diferente de outras linguagens de programação que geralmente só faz condicionais para números e às vezes para strings, o shell script ele é bem adaptado a suportar mais do que isso. Ele suporta bem mais opções de condição do que as linguagens tradicionais. Vamos começar com os condicionais de números. Nós podemos ver que se nós quisermos colocar uma condição de menor que, por exemplo, ou seja, a variável A ser menor que B, então nós iremos colocar cifrão A, certo? Para ler o valor, a variável A, espaço, menos LT. O que significa esse LT? LT é less than. Less than é menor que, ou seja, se A é menor que B, certo? Ele vai retornar 0, a condição retorna 0 para o if. Se for 0 quer dizer que é menor, então ele vai entrar no fluxo primeiro. Caso contrário, se ele retornar 1, por exemplo, a condição retornar 1 para o if, ele vai para o fluxo 2. Se nós quisermos comparar se ele é menor ou igual, então nós vamos colocar a mesma coisa. Cifrão A, espaço, menos LE, dessa vez, por quê? O LE significa less equal, ou seja, menor ou igual, certo? Se nós quisermos comparar se A é menor ou igual a B, nós iremos escrever essa expressão desta maneira. Perceba sempre que a chave, o colchete, perdão, ele tem um espaço, certo? Entre a nossa expressão. Sempre tem um espaço. Sempre é obrigatório esse espaço. Não se esqueça que esse colchete é um comando. Se quisermos ver se ele é maior que, então vamos utilizar a operação GT, como nós utilizamos no nosso exemplo. Se A for maior que B, ou seja, no nosso exemplo ficou se a idade é maior que 0, porque esse cifrão B pode ser uma outra variável, ou nós podemos utilizar um valor inteiro para fazer essa comparação. Se queremos ver se ele é maior ou igual, nós podemos colocar cifrão A, GE. O que significa GE? Greater equal, ou seja, maior ou igual. E se nós quisermos só ver se eles são iguais, nós colocamos menos é que, ou seja, se A é igual a B. As operações de strings, de comparação de strings, são um pouco mais complexas do que as operações de número. E só uma ressalva, que eu acabei esquecendo de comentar, é que uma limitação muito forte é que as comparações, as operações que podem ser realizadas em shell script, as condições, elas exigem que sejam números inteiros. Ou seja, se você tem um número flutuante, ou um double, ou qualquer outro número, você vai ter que utilizar de artifícios para suprimir essa limitação que é imposta, certo? Ou seja, eu não poderia comparar aqui se fosse, por exemplo, se A é menor que 2.1. Eu teria que, por exemplo, utilizar uma calculadora por fora, um BC, por exemplo, da vida, e verificar se o valor de retorno da calculadora foi 0 ou se foi 1. A calculadora é que faria esse cálculo, se é maior ou menor. Infelizmente, essa é uma limitação que o shell script possui. Os strings, eles são diferentes das operações como nós vimos nos números, certo? Nós podemos verificar, por exemplo, se uma string é vazia,
se nós colocarmos "-z", espaço, cifrão e o nome, a variável, nós podemos verificar se ela é vazia ou não. Vamos fazer isso na prática no terminal para nós termos uma ideia. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável com nome, certo? Eu estou colocando em maiúsculo, mas vocês podem colocar em minúsculo se quiser. É preferível você colocar em maiúsculo quando é uma variável global, certo? Aqui, como eu estou utilizando o terminal para executar tudo, ela vai ser uma variável global. Então vamos colocar todos em maiúsculo, é um padrão, certo? Vamos colocar o nome de Alice, por exemplo. Se eu quiser verificar se A é vazio, ou seja, se o meu nome é vazio, nós iremos colocar "-z", nome, espaço. Como nós iremos saber se ele retornou verdade ou falso? Nós podemos consultar a variável de retorno, certo? Ele retornou 1, ou seja, a string não é vazia. Vamos forçar, vamos ver se isso é verdade para todo caso. Criar aqui uma variável que não existe no meu sistema. Qual o valor que ele retorna? Retorna 0. Por quê? Porque ela é vazia, essa variável. Ela não existe. Então, ele coloca por padrão o valor vazio. Se nós quisermos ver se ela não é vazia, ou seja, se tem algum conteúdo, é só deixarmos dessa forma, sem parâmetro nenhum, certo? Então, significa que ela não é vazia. Vamos consultar a variável de retorno 1. Não é vazia, certo? Ela está cheia. Continuando. Se queremos comparar duas variáveis, nós colocamos o colchetes, o nome da variável, a operação igual a segunda variável, certo? Vamos criar uma segunda variável aqui com o nome 2. Vai ser Bob. Então podemos fazer uma comparação. Se nome 1, nome, ele é igual a nome 2. Ele não é igual. Se quisermos ver se eles são diferentes, vamos apagar isto, certo? E vai tornar-se verdadeiro, certo? Ou seja, o nome é diferente do nome 2. Por quê? A variável nome tem Alice e a variável nome 2 tem Bob. Deixa eu só deixar um padrão para ficar mais fácil. Essas comparações que a gente viu, elas exigiam apenas um colchete, porque são operações mais simples de string. Porém, se nós quisermos fazer operações mais complexas, como verificar se uma string é maior que outra, ou se uma string é menor que outra, isso tudo vai exigir de nós uma operação especial, ou seja, vai exigir que você coloque como se fosse um duplo teste, ou seja, dois colchetes. Significa que você pode utilizar esse tipo de expressão para strings. Como funciona essa questão de maior que ou menor que? Quando uma variável, no nosso caso Alice, por exemplo, ela vem alfabeticamente primeiro do que Bob. Então, o Bob ele é menor que Alice. Vamos ver. Isso fica mais fácil explicando, mostrando no terminal como funciona, certo? Nome maior que nome 2. Não, ele não é maior, como eu falei a você. O B ele vem depois no nosso alfabeto, certo? Então ele vai tratar como sendo um número 2, por exemplo, e Alice seria o número 1, porque A vem primeiro, B vem depois, então B é maior do que A. Se quisermos ver se ele é menor,
Aqui ele indica que sim, certo? A variável de retorno retornou 0, ou seja, verdade. Vocês têm que prestar atenção, eu estou executando isso no terminal, mas você pode colocar isso no script. A ideia é você colocar no script quando você quer, por exemplo, fazer uma verificação de string. Você poderia colocar se, por exemplo, nome é menor, perdão, faltou o acesso, né? Nome 2. Então, vamos lá. Echo menor. Ele vai escrever na tela menor, por exemplo. Se não, ele vai escrever echo maior. Um file para encerrar. Ele escreveu menor, ou seja, ele é menor do que nome 2. Ele entrou nesse caso. Ele retornou 0 para o if. O if então chamou o primeiro fluxo. O nosso primeiro fluxo é o menor. Então ele entrou aqui, imprimiu o menor. Caso contrário, ele iria imprimir e ia para o segundo fluxo, certo? Então ele iria imprimir maior. Além das condições de números e strings, nós podemos também criar expressões. Ou seja, expressões eles vão estender a nossa capacidade de criar várias condições, ou estender a nossa capacidade de realizar mais ações com as condições que nós vimos até agora. Por exemplo, se nós queremos negar uma condição, é muito comum a gente às vezes trabalhar além de se uma coisa ocorre, nós podemos substituir por se não ocorre aquela coisa. Por exemplo, se a idade não é maior do que 0, ou se aquela variável de nome não está vazia. Nós podemos negar a condição. É mais fácil do que você criar uma condição, por exemplo, e você não vai trabalhar com a condição verdadeira daquilo, vai ficar vazio no caso. Além de você fazer isto, você pode substituir por uma negação de expressão. Vamos abrir o terminal. Eu vou declarar uma variável idade, vai receber o valor 2. Vamos fazer uma pequena condição. Se a idade for maior que 0, o que é que ele irá retornar aqui? Quando nós consultarmos a nossa variável de retorno, 0, né? É maior, então é verdade. Porém, se nós quisermos trabalhar com a negação deste fato, nós iremos colocar uma exclamação e um espaço. Então, se a idade não for maior do que 0. Essa é a pergunta que a gente está fazendo. A idade não é maior do que 0? A idade não é maior que 0? Não, a idade é maior que 0. Ela não é menor, certo? Nós também podemos colocar precedências, ou seja, podemos pedir que uma condição seja executada antes de outra condição. Basta que para isso nós inserimos um parênteses entre essa condição. Nós também podemos estender nossas condições utilizando a tabela AND ou a tabela OR. São opções muito importantes. Isto permite você estender e fazer várias condições em uma única condição. Ou seja, você pode verificar se a idade é maior do que 0 e se o nome não está vazio. Perceba que eu criei duas condições. A primeira, se a variável idade é maior do que 0, e a segunda, que o nome também tem que ser não vazio. Então, para isso nós temos duas sintaxes. Temos o "-a", que significa AND, ou dois i comerciais, e temos o "-o", ou dois pipeline. Vamos ao terminal. Vamos determinar uma variável com o nome idade, como fizemos anteriormente, com o valor 2, e um nome. Vou colocar add. Se queremos construir uma condição de AND, ou seja, uma condição e outra condição, nós iremos criar idade
como nós conhecemos, maior, a idade é maior do que 0, e se o nome não é vazio. Executamos, vamos consultar a nossa variável de retorno, ele retornou 0, ou seja, essa condição foi aceita. O que o I significa? A tabela I significa, se este for verdade e este for verdade, então vou retornar verdade. Para o I, basta que uma das cláusulas seja falsa para que tudo seja falso. Ou seja, se eu colocasse aqui, por exemplo, perguntando se ela estava vazia, nós vemos que não está vazia, certo? Está preenchida. Então essa cláusula vai retornar falso. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. Verdade e verdade, verdade. Falso e falso, falso. É dessa maneira que funciona a tabela N, certo? Então, vamos voltar aos nossos slides. Se quisermos utilizar condições, por exemplo, com a tabela OR, nós podemos utilizar o "-o" entre duas condições ou dessa maneira. Perceba que naquele slide eu coloquei junto dos colchetes, certo? De um colchete só ou de dois colchetes. Contudo, aqui nós analisamos variáveis e nós estamos analisando expressões. São coisas diferentes, certo? Variáveis e expressões. Estamos trabalhando com expressões aqui. Se quisermos, por exemplo, verificar se a idade é uma coisa ou o nome é vazio, por exemplo, quando consultamos, isso vai retornar 0. Mas perceba, antes, quando aqui era I, ele retornou falso. E aqui ele nos retorna verdade. Por quê? Porque para a tabela do OR, ela funciona um pouco diferente da tabela do AND. A tabela do I, ou AND, só basta um falso para que a expressão esteja falsa. Para a tabela do OR, basta apenas um verdadeiro para que a expressão toda seja verdadeira. Ou seja, esta condição da idade ser maior do que 0, nós vemos que sim, porque nós determinamos o valor 2 para a idade. Então, ele vai nos retornar verdade, essa condição. Então, nem importa, na realidade, se esta expressão vai retornar verdade ou vai retornar falso. Ele já nos vai garantir verdade. Para que as duas sejam falsas, eu teria que, por exemplo, além de maior que, vamos botar menor que, less than, menor que. Quando consultamos, vemos que esta é falsa e esta é falsa, ele vai nos retornar falso, certo? Nós podemos agora adaptar o nosso script para verificar, além da idade, verificar se o nome não está vazio. Então nós podemos colocar se a idade é maior do que 0 e qual a condição? O nome, né? O nome não está vazio. Isto garante que ele não esteja vazio. Se não estiver vazio aqui, retorna verdade. Se a idade for maior do que 0, retorna a idade. Retorna 0 também. 0 e 0, 0. Vamos salvar e vamos testar. Pronto. Vemos que retornou tudo corretamente. Houve um erro, ele retornou idade não válida, porque nós determinamos que ele iria imprimir, caso esta expressão não batesse, ele iria retornar isto. Como nós adaptamos, vamos adaptar aqui também. Idade ou nome não
válido. Então, esse pequeno script que nós criamos, ele já é capaz de pegar um nome e uma idade e fazer verificações simples. Podemos também fazer expressões com condições com arquivos e diretórios. Isto é uma particularidade que em outras linguagens talvez você não encontre. Se nós quisermos ver, por exemplo, se um arquivo existe, nós iremos colocar entre um colchete, um "-e" e o nome desse arquivo. Se ele retornar verdade, é porque o arquivo existe. Se retornar falso, ou seja, retornar 1, é porque não existe o arquivo. Se nós queremos ver se existe um diretório, "-d" e é aquele nome do diretório. Se retornar verdade, porque existe, se não, falso. Podemos fazer operações mais detalhadas, por exemplo, com "-r" para arquivos, se ele tem permissão de leitura, "-w", "-x", ou "-z", write, execute e zero, no caso, se é vazio, se tem permissão de execução, permissão de escrita e R é de read, leitura. Vamos fazer um teste prático aqui no nosso terminal. Perceba que eu listei os arquivos. Eu tenho um arquivo com o nome de helloworld.sh. Então, se eu fizer um teste do tipo se existe arquivo, certo? Colocar se existe e vou colocar helloworld.sh. Olha só, retornou verdade, ou seja, neste meu diretório, como eu não passei uma linha de diretório, certo? Eu não passei o caminho, ele considera no meu caminho atual. Então, neste caminho, existe um arquivo com o nome de Hello World? Existe. Existe um diretório com o nome Hello World? Não, não existe um diretório, existe um arquivo. Esse arquivo ele tem permissão de execução? Ele tem permissão de execução. Perceba que está verde, inclusive. Isso indica que nosso arquivo tem permissão de execução. Certo? Ele está vazio? Não, ele não está vazio. Nós podemos até consultar, dando um cat, só para confirmar. Temos coisas escritas nele, então ele não está vazio. São operações simples que, para quem trabalha com scripts e automação de serviços, em servidores, por exemplo, é muito comum você verificar se um arquivo existe. Se não existe, ele cria esse arquivo. Se ele está vazio, ele insere coisas dentro. É muito natural esse tipo de operação para automação de serviço, certo? Bem, nós vimos o if, else, o if, e vamos ver agora uma outra vertente do if, que é o if, elif, else. Ou seja, é um se não, se não. Certo? O que é que acontece? Eu posso fazer o seguinte: eu posso criar uma árvore de condições encadeadas, ou seja, quando uma condição executa ou não, outra condição executa. Ou seja, se a minha primeira condição for falsa, então ele vai verificar outra condição. Se esta outra condição também for falsa, então ele vai para o else. Eu não coloquei aqui, mas pode ter um else também, ou seja, se não, nenhuma das condições foi atendida, e se essa condição for atendida, ele vem para o fluxo 2 e sai naturalmente, certo? Então, eu coloquei como exercício para vocês realizar uma validação de idade expondo as seguintes mensagens. Vamos pegar este nosso programa simples mesmo. Vocês vão fazer um if, elif, certo? Else e assim por diante. E vamos fazer o seguinte: uma validação simples para menores de 5 anos. Ou seja, se a idade for menor do que 5, o seu programa deve exibir uma mensagem informando que o usuário é muito novo e retornar o status 1, certo? Se não, se ele for maior do que 14, certo? Ou seja, perceba que nós iremos usar a cláusula if, elif. Se ele for menor do que 14, o
programa ele deve exibir uma mensagem de cautela, ou seja, uma mensagem cuidado com a atividade que está realizando, e sair com status 0, ou seja, ele validou, permitiu e deixou um alerta só. Para maiores de 14, ou seja, se não for menor de 14, o programa ele deve exibir uma mensagem de boas-vindas e sair com status 0, certo? Quando vocês realizarem esse exercício, vocês podem deixar nos comentários. Para ficar de uma maneira mais organizada e para que todos possam auxiliar nessas atividades, vocês podem ir neste site, o Pastebin, certo? Ele é uma espécie de pasta em que você pode colocar o seu código e compartilhar com todo mundo, certo? É bem interessante, para não ficar códigos grandes às vezes no comentário que fica sem indexação, sem nada, fica complicado de você analisar. E aqui não, ele organiza bem. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que nós fizemos aqui, copiar, certo? E colar aqui. Criamos um script em bash, vocês vão responder o exercício, certo? Que eu passei. Fazendo isso, aqui na parte de sintaxe, vocês escrevem bash, certo? Percebeu que ele tem. Você pode escolher questão de expiração de pasta, exposição, deixe isso da forma que está, certo? Ou seja, nunca vai expirar, e a exposição pública, para que eu e outras pessoas que estejam assistindo também a videoaula, ela possa verificar a sua solução. E aqui vocês podem colocar, por exemplo, o nome da sua pasta. Fazendo isso, você cria a pasta, copia esse link e compartilha no Facebook com a sua solução. Assim eu posso verificar e tentar ajudar você. Perceba que ele já deixou até com a sintaxe correta, né? O highlight, ou seja, as luzes, né? Ele acendeu as cores diferentes para cada comando, dependendo do que é, se é uma variável, se é uma estrutura. Isso também é interessante para quando você bater o olho rapidamente você saber o que é o que. Pratique um exercício. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Obrigado.